Fala, notáveis, sejam bem-vindos a mais um Notável Cast. Hoje estou aqui com Gustavo Zorzi. Cara, se vocês querem que a gente fale sobre biomecânica, hoje é o momento. Hoje é o dia que a gente conversa sobre biomecânica, mas você sabe que eu tô vendo o teu currículo aqui, né, meu amigo? E você não colocou aqui que você tem a formação acadêmica em Direito. Por que será? Olha, é uma longa história, né? Na verdade. Você tem vergonha disso? Porque eu tô vendo aqui, ó, formação acadêmica. O cara é licenciado, pós-graduado, aqui algumas especializações, mestrado em ciência do movimento pela Unimap. Mas eu sei, né? Mestrado, alguns livros, treinamento de força, biomecânica, lesões e hipertrofia, é os termos que ele mais aborda. Livro escrito, mas cadê a sua graduação aqui em Direito? Que eu não tô Pois vendo? o povo sempre pede o currículo resumido. Na verdade, o direito para mim é uma área, é uma página da minha vida que eu acho que foi fundamental para estar onde eu estou hoje, saca? Foi uma área que eu O que escolhi. que você acha que mais na fala, escrita? A escrita, a leitura, o rigor metodológico, a questão de horário, porque eu tive professores muito austeros, assim, relacionado a horários. Então, por exemplo, na audiência o juiz não vai te esperar, sabe? Uhum. Então, eu sempre fui muito pontual em razão disso. Sou pontual até hoje, sou até chato com relação a isso, com horário. 8:01 é 8:01. 8:02 eu já ou estou mostrando que não quero estar ali, ou não dou a mínima para aquilo. Claro que imprevistos acontecem, mas só para contextualizar. Então, em direito me deu muito isso, cara. Bagagem de leitura, então eu não me arrependo, não. Não quis seguir porque não é ali que estava meu coração, sabe? Uhum. Do terceiro, quarto ano eu já vi que não era ali que estava meu coração. Eu já treinava, né? Já dava aula de jiu-jitsu na época, então foi muito natural eu migrar assim, sabe? Mas então o seu coração tá na biomecânica. Meu coração está na educação física, cara. E eu acho que antes da biomecânica, meu coração ele estava em ajudar as pessoas através do exercício, através do movimento. E eu vi na biomecânica algo que eu gostava muito, algo que eu poderia ajudar, e é isso que eu faço até hoje, né? Uhum. Usar o conhecimento, pegar aquele negócio escabroso, deixar mais palatável para que o grande público tenha acesso e se beneficie, né? E você acha, você tinha terminado a graduação em Direito, então você terminou com 20 e poucos anos? E começou a Cara, Educação Física, então, com... eu não vou lembrar, mas eu terminei Educação Física em 2004. Foi em 2000, desculpa, eu me formei em 2005 em Educação Física e em 2001 me formei em Direito. Tá, mas quantos anos você tinha? Eu tinha 24 anos. 24, 24. quando se formou em Direito. Direito. Aí, isso, mais ou menos isso, né? Uns 5 anos ali. E aí você começou a Educação Física. 24 para 25, na real, né? E você acha que essa maturidade de já ter passado por uma profissão que você não se formou, mas não brilhava seus olhos, é isso, né? Não era ali que estava meu coração, sabe? E você acha que isso essa maturidade te ajudou a ser o profissional que você é hoje também? Porque eu entrei na Educação Física com 17 anos, né, cara? Queria ser treinador de atletismo, treinador de basquete primeiro, o que eu jogava, que era o meu coração, tava ali. Mas aí no meu primeiro estágio eu fui pro atletismo, a gente tava falando agora há pouco assistindo as Olimpíadas, e aquilo me encantou, né? Então eu já queria ir para umas Olimpíadas como treinador de atletismo, né? Esse era o meu mundo ali. Normalmente o jovem ali, 15, 16, que está escolhendo uma profissão, se ele vai para educação física, ele vai pelos esportes. Sim. Mas aí você com, sei lá, 24, 25 anos, você começa a ter uma maturidade maior até para escolher isso. Ou você também foi único exclusivamente pelo jiu-jitsu, assim, falou, cara, essa é a minha vida. Não, eu não fui pelo jiu-jitsu. Eu fui mais pelo treinamento de força. Que eu já treinava, já gostava e já tinha facilidade de falar, de ter uma oratória, do pessoal realmente me ouvir, sabe? Mas a grande maturidade que eu tive na educação física foi na minha postura, porque eu sempre fui da zoeira, né? A gente sabe aqui, a gente tá nessa de brincar e tal. E às vezes, durante até a faculdade de Direito, eu levei nas coxas. Não era nada sublime, não. Tanto que eu me formei de forma ok de tudo. Mas quando eu fui para educação física, aí sim. Aí mudou o meu contexto. Ainda brincava bastante, mas
Mudou bastante, principalmente depois nas pós-graduações. Eu fiz 3 pós-graduações e ali eu já era o cara da primeira fileira. Não deixava de brincar, não deixava de ser quem eu sou, mas ali era um negócio que me brilhava os olhos, sabe? A chave virou. Também percebeu que você ia ser mediano. Cara, você mediano, se eu mantiver aqui esse comportamento, vai estar entre... Você falou um negócio legal, cara. Quando eu decidi, e eu tenho um negócio, cara, é meio doido esse troço. Às vezes, algumas decisões da minha vida parece que, eu não sei a fé de cada um, né? Mas parece que Deus fala comigo, meu eu superior, meu anjo, não sei, assim. Eu acredito muito em Deus. E eu escutei, cara, essa voz. Assim como escutei em outras situações pessoais de vida, que não vem ao caso, mas falou, ó, você vai mudar de profissão, mas você não vai ser mais um. Eu juro pra você, cara. E aí eu falei, beleza. Aí comuniquei meus pais, né? Comuniquei a família. Nunca tive nenhuma espécie de nariz torcido, Porque estava saindo do direito para ir para educação física. Exato, nunca tive nada disso. Mas ali também, cara, eu sou um abençoado até por isso, né? Mas ali também eu falei, cara, não é para ser mais um. Não é para ser mais um. Porque muita gente acha que a educação física é oba-oba, né? Eu vou trabalhar de bermuda, legal. Vou trabalhar de tênis, legal. Cara, eu posso trabalhar de fraque, eu posso trabalhar vestido de gladiador, posso trabalhar seminu. O lance é o que eu faço de horas bunda, de estudar. O background que te diz a hora do show. O cara, o Metallica não fica bom na hora do show, maluco. O Metallica ficou bom a vida inteira de ensaio, a vida inteira estudando, a hora que o James está lá fazendo o riff sozinho, é isso que deixa o cara bom. A hora que a gente tá aqui é o show, a hora que a gente tá no palco é o show, a hora que todo mundo aplaude é legal. Medalha das Olimpíadas. O cara não vê o histórico, né? Histórico de treinamento, né? Enfim, histórico de realmente estudo, né? Quantidade de horas que nós já estudamos para estar aqui nesse Quem vê like não vê bastidor, né? É isso. Não vê, como é que é essa? Você vê as pingas que eu bebo, mas não vê os tombos que eu levo. Né? Então é abdicar de muita coisa, é mudar muito o perfil, a forma de ver. E aí uma coisa que é fundamental. Quando você começa a estudar educação física com os olhos de salvar vidas, melhorar vidas, não tem se esforçar mais ou menos, ir mais ou menos. Você está cuidando do amor da vida de alguém, cara. Todo mundo que nós botamos a mão com o nosso conhecimento é o amor da vida de alguém, é o pai de alguém, mãe de alguém, filho de alguém. Então, quando você está lá intervindo, quando você está estudando, cara, isso se torna fascinante. Cara, com isso eu ajudo X pessoas. E no seu mestrado, cara, o que você estudou? Lá sempre foi treinamento de força, né? Não tem mestrado em biomecânica, né, no Brasil, mas nós temos ali o Vértice, né, que foi o meu orientador, o Dr. Paulo Marchetti, que é um biomecânico, né? Então sempre foi voltado para esse lado, né? Sempre estudando fenômenos inerentes ao treinamento de força, as adaptações, ajustes, né, morfológicos, espessura muscular, ativações musculares, sempre nessa linha e sempre com treinados. Essa é uma tônica no meu mestrado. Não, todos os sujeitos que nós... Treinados há quanto tempo? Depende o estudo. Mas normalmente, nós mesmos lá do grupo de estudo éramos sujeitos, né? Um do outro e do próprio estudo às vezes. E os alunos da faculdade, da Unimap, né? Que os alunos da educação física tem muita gente treinada, então é fácil, entre aspas, você elencar ali. Você não está num laboratório mandando o cara ir até lá. Então é por isso que normalmente as pesquisas englobam pessoas jovens de 20 e poucos anos, até porque é mais fácil você capturar essas pessoas ou no centro de treinamento ou na própria faculdade, né? Então, normalmente, se tem ali um treinamento envolvido, tá mais ou menos nessa faixa etária, né? É difícil pegar uma faixa média de idade de 30 e poucos, a não ser quando vai fazer pesquisa com alguém bem treinado, fisiculturista, altamente treinado. O que é difícil, viu? Porque o cara treinado, imagina um cara treinado, por exemplo, um sujeito treinado, para você fazer um estudo com ele. Nós vamos estudar, sei lá, hipertrofia do leg press, do agachamento, porque todo mundo fala. Aí esse cara vai fazer só agachamento, o outro não vai fazer. Então, de repente, o cara já tem um treino dele, se você mudar tudo, você vai fazer menos séries, mais séries. O cara meio que não engaja, né? O destreinado é muito mais fácil, né? Você não faz nada, esse grupo não faz nada, a gente vê, mensura, tarará. Só que as adaptações do destreinado para o treinado
os ajustes, né, não são os mesmos. O destreinado, ele tem um lastro muito maior, ele tem repercussões neurais diferentes. Então, por isso que é interessante, inclusive, para a galera que vê algum estudo, né, observar a amostra que está sendo avaliada ali. O número de indivíduos, né? O número e a amostra. E a qualidade, né? Ou melhor, não só a qualidade da amostra, mas o conjunto, né, de detalhes. A metodologia, né? A metodologia é o coração completa, né? Exatamente. Do estudo. Desde a idade, tempo de treino, quantidade de semanas, volume de treinamento, porque daí o que acontece é mais ou menos isso. Se você está treinando pessoas destreinadas, 2, 3 vezes na semana é o suficiente, né? Agora, pessoas altamente treinadas, 2, 3 vezes na semana é manutenção. É porque o volume de treinamento ele é maior, né, do treinado. E hoje nós não temos na literatura um teto. Então não dá para falar até X séries é legal, depois disso não temos. Temos estudos aí com 45 séries, mais de 45 séries. Então, assim, para quadríceps, por exemplo, imagine fazer 45 Normalmente, séries. o que limita essas séries é o cansaço, né, cara? Que chega uma hora ali que você simplesmente a série não sai praticamente, né? Então, para isso tem a diluição desse volume semanal, né? Isso. Então, imagina você fazer, por exemplo... Mas 45 séries, 45 séries se a gente dividir por 6 dias na semana, vamos 7 dias na semana, quantas séries dá por dia? 7 vezes 7, 49, 7 exercícios, 6. 6 exercícios. 7, 40, Na verdade, 6 a 7. 6 exercícios, 6 séries por dia. Isso. Do mesmo grupo muscular, que nesse caso aí foi quadríceps, é isso que você está falando, né? Não, mas o que eu quero colocar em voga é o seguinte. O que nós temos da literatura é assim, por exemplo, tem um estudo do grupo lá, né, da Unimap, do Charles, que avaliou treinar todos os dias os mesmos grupamentos, só que com volume reduzido. Ou diluir isso, né? Quando você diluía, então você fazia o split, você fazia cada dia um grupamento. Ou fazer todos os grupamentos todos os dias. E com menos séries, obviamente. Então você fazia 3 séries de peito, 3 séries de dorsal, diferente de 15 séries de peito, 15 na terça. Entendi. De dorsal. Então você escolhia 5 grupos musculares e fazia 3 séries para cada um, por exemplo. 3 vezes 5, 15. Isso. Ou você fazia todos no mesmo dia. Exato. Quando você fez dessa maneira, você teve uma hipertrofia mais pronunciada, que é o estudo do Sakai. O que aconteceu? Você diluiu. Imagine você fazendo na quarta-feira a 9ª série. Tá? 369. Uhum. Só que, cara, imagina a 9ª série é a 3ª série daquele grupamento no dia. E não a 9ª série de um dia só. Então é óbvio que, sob o ponto de vista de volume load, de carga total levantada, isso vai ter uma repercussão melhor. Você vai estar mais descansado. Exato, naquele grupamento. Então pode ser legal esse negócio de diluir. O cara pode treinar todo dia? Pode. Depende o volume, depende o sujeito, obviamente, depende o contexto da carga de treinamento. Mas dependendo o volume, você recupera em 24 horas. Entendeu? 3 séries eu dou a porrada, pum, no outro dia você tá meio que pronto. Eu fiz isso bastante, faço ainda. Eu tava com uma lesão nos romboides e tal, incomodou muito. E eu tava treinando alguns grupamentos mais que os outros. Cara, treinei todo dia. Volume pequeno, dava porrada e pronto. Então, assim, não tem uma regra. Agora, tem gente que reage muito bem dessa forma. Tem gente que reage melhor com altíssimo volume. Tem gente que reage muito mal com altíssimo volume. Altíssimo volume é algo que você tem que ter uma bagagem ali para você sustentar. Que imagine você metendo ali, sei lá, 5ª série do dia... até a falha, ou próximo dela, com 2 repetições de reserva, 1 a 3, vai. Cara, não é para qualquer um. Não é qualquer sistema. Cara, eu respondo bem. Você sabe que agora eu aumentei o volume de treinamento, faz um tempinho que eu não estava conseguindo treinar todos os dias. Ainda continuo viajando muito, né? Chega final de semana, sexta-feira, normalmente eu viajo. Você também, né? Inclusive, tá aqui hoje. Só que eu tô treinando praticamente 4 treinos diferentes, ABCD. Né, tentando treinar todos os dias, menos domingo no caso, 6 vezes na semana. Então, normalmente na mesma semana eu dou 2 estímulos para aquele mesmo grupo muscular, né? Por exemplo, lá vamos dizer que tem aqui peito e tríceps. Então, se eu faço peito e tríceps na segunda, terça, quarta, quinta, na sexta vou fazer peito e tríceps novamente. E o volume é grande, cara, e é quando eu consigo os melhores resultados. Eu percebo isso, assim, meu corpo precisa desse volume aí, senão não...
não Para mim funciona, estaciona. eu treino assim, o meu treino de força é segunda, quarta e sexta, quando eu não viajo eu treino de sábado. Então é de 3 a 4 vezes. Como eu tô viajando bastante, normalmente são 3 ou 3 a 4, tem, que nem agosto eu vou viajar quase todo fim de semana, mas normalmente mínimo 3 3. treinos de musculação. De musculação. Você treina jiu-jitsu também. Então, eu treino segunda, quarta e sexta, treinamento de força. Segunda e quarta, boxe. E terça e quinta, jiu-jitsu. Então, eu treino treino de força bem cedinho, é 1h30 de treino, full body. Para mim é o que funciona, eu treino tudo, um volume menor. Aí na segunda, depois desse treino, eu vou pro boxe, beleza. No dia de jiu-jitsu eu não consigo mais treinar musculação, me sobra, né? Antigamente fazia, fiz muito, mas hoje não. Então terça e quinta é só o Gil. Quarta também e sexta também. Musculação. Quarta musculação e boxe. E sexta musculação, às vezes boxe, às vezes 3 vezes. Então para mim isso já tá no limite. Só que se eu não fizer full body, para mim não rola. Como que eu vou fazer um A, B e um geral? Cara, para mim não vai funcionar. Não vai funcionar. 2, 3 vezes na semana é sempre full body, né? Para mim funciona melhor assim. Então eu percebi melhores resultados assim, manutenção, principalmente agora que eu tô numa fase que eu perdi 10 a 11 quilos já, por escolha própria mesmo, mudei bastante, principalmente a ingesta, mas treino praticamente eu não mudei, e queria melhorar a questão estética mesmo, me sentir melhor, então. E cara, para mim funciona muito bem assim. Agora, tem que avaliar individualmente, né? Tem gente que não vai reagir tão bem, então. Cara, e sobre o seu livro? Fala pra gente aí, primeiro, qual o título do livro? O livro... De hipertrofia de membros inferiores? Então, biomecânica aplicada ao treinamento de força para membros inferiores. Treinamento de força para membros inferiores. Exato. E segunda edição vai ser disponível, não sei quando vai ser veiculado, né? Mas já vai estar disponível a segunda edição. Fechou, a partir já deixa de o recado quarta-feira aí, quem agora. estiver ouvindo ou assistindo, vai no Instagram aí do Gustavo Zorzi. Clicar no fala link. a gente sempre coloca o Instagram já no começo, no final, mas fala do seu Instagram. Gustavo Zorzi. Gustavo Zorzi, com Z, isso, Z-O-R-Z-I. Isso, né? Gustavo Zorzi. Você já tem acesso aí no teu link da... Isso, só clicar lá, vai cair direto. Tem lá, porque não vendeu tudo, né? Vendeu tudo a primeira edição, mandamos fazer de novo, a segunda, né? Aí tem todo um processo e agora, em breve, muito em breve, já está disponível. E qual que é o... Quantos você vendeu no total aí? Vendemos 2.000 unidades. Caramba, já? Que legal, hein? Já tá na próxima impressão. Só notícia boa. E agora eu tenho já que eu tô aqui, honrado em estar aqui, eu tenho um breaking news aqui. Faz aquele... Agora, diretor, fez aí já? Em breve, muito em breve, assinamos o contrato ontem. Opa! Fui convidado por muita honra pelo Dr. Paulo Marchetti para escrever um livro com ele. Terminamos esse livro, assinamos ontem o contrato de biomecânica e treinamento de força aplicado aos exercícios aos músculos abdominais. Que legal. Cara, deixa eu ver se eu já peguei o esquema aqui. Você vai fazer esse de membro inferior que já está pronto. Agora vem um de abdominais. Você vai falar de superiores, né? E depois vem um de superiores, então, cara, todo mundo me pede superior, cara. Todo mundo. Então, o de superior, falar para você, eu não comecei a escrever, não. Mas eu acho que é uma tendência, assim. Pode ser que... Fecha o boxinho, assim, coloca numa caixinha. Exato, veio o box de fim de ano. Eu acho que pode ser, e esse livro vai ser bem interessante também, e em breve vai estar disponível. Eu não posso falar nada muito além disso, mas em breve estamos finalizando a questão de layout e tal, mas um livro que vai agregar bastante, vai tratar também da força, da hipertrofia, da dor lombar, então... Cara, vou pegar esse gancho. Do rendimento... Quando você fala aí de abdominais e desse teu novo livro sobre biomecânica aplicada, treinamento de força, pensando em abdominais, pensando em dorsais, né? Pensando em eretores da coluna, longuíssimo, espinhal, multífidos, quadrado lombar, todo esse conjunto de músculos, para você, quais são... Claro, é uma pergunta genérica, né? Demanda uma resposta genérica também, mas qual para você é um dos melhores exercícios para fortalecimento desse conjunto extensor da coluna? Olha, nós temos alguns estímulos
que podem ser muito interessantes nesse contexto. Primeiro, a gente tem que determinar se nós queremos, de fato, dar um estímulo isométrico ou isotônico. O que quer dizer, se de repente alguém não saiba? O isometria, eu tenho uma contração, eu tenho trabalho, só que não tem variação angular. Então, o músculo os eretores de coluna ficam ali estabilizando, tornando possível que saia aquele movimento, num alto trabalho, muitas vezes, mas sem variação angular. Exemplos, o terra. O terra é um baita exercício para a cadeia póstero-superior do nosso corpo. O agachamento é outro exercício interessante, né? Porque à medida que você faz e determina... dependendo da técnica que você usa, inclinar mais, inclinar menos, isso aí também vai ditar. Beleza. Eu sempre digo assim, que quem tem um terra bom, quem tem um agachamento bom, paravertebral está em dia normalmente. Mas eu posso escolher, de repente, fazer uma extensão da coluna, por exemplo, de forma isotônica. Não é um problema você flexionar a coluna, como acham. Claro que se eu flexionar a coluna num contexto com uma sobrecarga, em ângulos específicos, com fadiga acumulada, tudo isso eu tenho que ficar atento, porque à medida que eu flexiono a coluna, os paravertebrais diminuem o seu ângulo de penação, mais ou menos ali de 30 para 10 graus, e essa diminuição do ângulo de penação os torna menos competentes para lidar com essas forças de cisalhamento que o exercício traz. Então, não é que machuca, agora é potencialmente mais suscetível a. Então, assim, eu conheço pessoas que treinam errado a vida inteira e não tem nada. Eu conheço uma pessoa que foi buscar uma remada baixa e perdeu curvatura, no que trouxe, teve uma hernia extrusa. No que trouxe, estava muito longe, ele era comprido, a hora que ele foi fazer, deu uma hernia extrusa. Atrás de mim ele estava fazendo. Eu estava dando aula para outra pessoa. Então, assim, eu posso escolher fazer essa extensão de coluna no banco romano, por exemplo. Então, se eu quero dar uma ênfase em paravertebrais, eretores de coluna, primeiro, as remadas são interessantes, né? As puxadas, as remadas, cada um no seu plano de movimento, a gente já sabe as diferenças, né? Puxar mais na questão da extensão de ombro do que da adução. Mas eu posso fazer um banco romano de extensão de coluna. Posso. Pô, não, só faço isometria porque eu não posso perder. Daí a pessoa vai para o jiu-jitsu, vai para o futebol, vai para o basquete, vai pegar o filho no chão e faz isso. Entende? Então nós temos que entender também quanto que a gente replica isso no dia a dia da pessoa. Hoje eu vejo essa demonização mesmo, como você falou. Não pode flexionar a coluna ou não pode estender a coluna. Claro que você pode, mas depende do contexto, né? Porque a gente coloca como se tivesse um contexto único, né? Não, cara, você flexiona a sua coluna e acrescenta muita sobrecarga sobre ela, você aumenta o risco para as suas estruturas cartilaginosas, assim como qualquer outra articulação do corpo, né? Chegou no limite da articulação do ombro. E tem um problema fazer uma hiperextensão do ombro? Não tem. Mas acrescenta sobrecarga agora sobre tudo isso para você ver. Você gera um risco a mais. Sempre também a fadiga. Fadiga junto, a fadiga associada. Arregaça o rolê. A fadiga altera a relação total, intra e intermuscular. O aspecto coordenativo vai lá no tornozelo, cara. Vai pro saco. É isso. Então, existe um problema em flexionar a coluna? Assim, teoricamente não. Mas qual o contexto? Tá fadigado? Isso aí. Tá fadigado e vai sobrecarregar, de repente vale a pena você pensar numa estabilização e vai tirar, de repente, uma carga do solo, tira como num terra. Qual o contexto? Aí pensa assim, eu vou amarrar o tênis, você flexiona a coluna. Eu vou pegar um negócio embaixo da pia, enfim, estou dando exemplos triviais, mas e se eu fizer um agachamento, perdendo as curvaturas da coluna, 4 séries, depois eu faço um terra, depois eu faço um stiff, tudo isso perdendo. Eu faço isso 2 vezes por semana, com alta quilagem, com fadiga acumulada, durante 10 anos da... Vocês entenderam como o negócio não é? É muito além de você chegar e falar... Tal exercício machuca, não perca a curvatura lombar. A gente também não pode ser preciosista a ponto de falar não valgiza nada, não perde nada. O ser humano, cara, ele não é um bibelozinho, ele não é frágil como acham. E muito menos nós somos os bonequinhos da Muscle Emotion. Não, mas tem alguns padrões que parecem ser, pelo menos do ponto de vista anatômico, mais seguros. Só que segurança também é relativo. O que eu coloco sempre em xeque é quem é que eu tenho na mão? Quem é que eu tenho na mão? Qual é o contexto que esse cara está perdendo?
O cara começa com uma quilagem. Pelve, né? Tilt pélvico também é outro, né? Ah, pode fazer. Cara, não é pode fazer o tilt da pelve, é qual é o contexto associado a pelve esse também tilt? é outra coisa que eu vejo como sendo erroneamente avaliada. Cara, nós temos tilt anterior e tilt posterior da pelve. Isso é fisiológico nosso. Isso é fisiológico, cara. Então, assim, não poder fazer isso é você bloquear um movimento natural do ser humano. O grande senão, o grande porquê dessa história é que quando você tilta anteriormente ou posteriormente, a pelve tem um amor platônico pela curvatura lombar. Se você tilta anteriormente, ele aumenta a curvatura lombar, ele aumenta a lordose lombar. Se você tilta posteriormente, você tem uma tendência a diminuir, retificar ou até inverter essa curvatura. E aí que nós temos um risco aumentado. Note-se, leia-se, não disse lesão. Não tem nada a ver você tiltar posteriormente, você perder a lordose lombar com lesão necessariamente. Agora, é potencialmente mais perigoso no contexto que eu disse agora? Série, repetição, peso e fadiga? É potencialmente mais perigoso. Cara, a gente tem que pensar até que essa galera que vai lá no leg press, aí faz ali aquele pequeno tilt e fica insistindo para os alunos, né? Não, isso não tem perigo, porque é um movimento natural, então é natural a sua pelve fazer isso. O leigo, escutando esse tipo de situação, o cara vai chegar lá no leg press, ele não está enxergando como está a pelve dele, ele sente que ela está se movendo, às vezes está se movendo muito, mas ele fala, cara, me falaram que isso não é potencialmente lesivo, né? Então imagina que um leigo, ouvindo alguém falar que não tem problema nenhum desse tilt acontecer, e ele ficar repetindo aquela movimentação com uma carga alta, 200 kg no leg press, e essa pelve ficar rodando. Como a gente falou, isso não gera uma lesão, mas ao mesmo tempo, se pode ser evitado, até porque quando a gente vai falar sobre hipertrofia de membros inferiores, esse tilt aí ele não garante nada, né? Não tem nenhuma avaliação, evidência que fale, tilta ou não tilta para você ter mais hipertrofia, isso não existe. Só que nós temos que entender também o seguinte, esse tilt pélvico, às vezes, em determinadas condições do rendimento, do desporto, ele é necessário. Só que o desporto, o rendimento, ele é um caminho à parte dessa questão da musculação, entre aspas, tradicional. Relacionado à saúde. Exato. Então, assim, nós temos que entender que a pelve, por exemplo, ela pode ser influenciada, esse tilt posterior da pelve, pode ser influenciada, por exemplo, por uma baixa dorsiflexão do tornozelo. Dei uma aula agora ali. O Danilo, o rapaz, né, que estava de modelo nosso, falei para ele agachar, eu não conhecia, a hora que ele agachou, eu vi que eu falei, vai descendo. Eu vi que ele começou a inclinar demais, eu não tinha nem olhado para o tornozelo dele. E ele tem uma hipomobilidade de tornozelo, foi até legal, porque eu estava falando de lesão também, já linkei, desci ali no tornozelo dele para explicar. Ele tem nato dele, é morfológico, ele tem uma questão óssea ali que a tíbia não inclina à frente. Dessa maneira, você não tem dorsiflexão. Quando você não tem dorsiflexão, você bloqueia o joelho à frente, o centro de massa começa para trás. Se ele continua descendo, ele cai de costas. Ou seja, a única forma dele se manter de forma bípede, ele é tiltando a pelve e jogando na base de suporte. E lançando tudo lá para frente, braço, cabeça. Nós temos um estudo, inclusive eu sou um dos coautores, que nós avaliamos a inclinação da pelve e da tíbia no agachamento. Nós percebemos que de 0 a 90 graus, a pelve... De flexão de joelho? Isso. 0 a 90 de flexão de joelho. A pelve tiltava cerca de 30 graus anteriormente. Então você tiltava anteriormente, ou seja, aumentando a lordose lombar ali. Certo, então estou começando o agachamento, imagine que você está entre aspas, arrebitava o bumbum. Isso, e leva então, né, você inclina seu tronco à frente e arrebita um bumbum. Isso, até tilta mais anterior, ou menos 90. Imagina a pelve aqui. Isso. De 90 para baixo, e eram 16 sujeitos treinados a nossa amostra. De 90 para baixo, 90 graus de flexão de joelho para baixo, a pelve perdia esse tilt anterior a 0, ficava em neutra, e tiltava posteriormente mais 20. 50 graus. Dava um delta teta de 50 graus. Beleza, vimos isso. Colocamos o inclinômetro na região sacral para ver isso. Depois colocamos esse inclinômetro na tíbia para ver quanto ela ia à frente. Eu não vou lembrar exatamente quanto era essa inclinação. O que eu lembro exatamente é de 0 a 90 inclinou tanto.
De 90 a 140, não mudou nada. Chega uma hora que a tíbia não vai mais para frente. Se a tíbia não vai mais para frente, a única coisa móvel que você tem ali é a pelve, para entrar na base de suporte para que você se mantenha bípede, em pé. Então, pô, vai machucar? Não sei. É potencialmente mais estressante, especialmente para a região de coluna baixa? É. Disco intervertebral. Porque você tende a comprimir esse disco de uma forma das facetas anteriores, a expulsar ele para trás. Pode ser que nunca seja expulso, pode ser que nunca abaule, pode ser que nunca hernie. Hernie é um nome bonito. Hernia é um nome bonito que deram para algo que está onde não é para estar. Hernia de disco. Um disco daqui vai para cá. Minha mãe, quando teve AVC, um hemisfério do cérebro dela estava herniando e matando o outro. Aí por isso foi a cirurgia e tal. Então, assim, a hérnia é um dos fatores. Nem sempre é hérnia. E nem sempre tiltar vai te causar um problema. E, cara, falando em membros inferiores, aí, treinamento de membros inferiores, para você, o que você tem estudado sobre hipertrofia? Quais são as sacadas atuais, científicas, fisiológicas, biomecânicas, pensando num treino de hipertrofia para membros inferiores? Olha, eu acho que o grande que hoje se debate demais é o trabalho com o músculo mais alongado, né? Nós temos evidências aí do reto femoral sendo beneficiado dessa forma, dos gastrocnêmios, né, sendo beneficiados dessa forma, dos isquiotibiais sendo beneficiados quando trabalhando com comprimento mais alongado. Falando especificamente de membros inferiores. Glúteo também, né? Cubo, né? Exato, o cubo também. O que nós temos só que colocar para não ficar um negócio... Porque a galera tem mania de fazer virar igreja. O que é virar igreja? Agora, meu Deus. Calma. Teve um outro estudo que saiu para o tríceps. Fizeram um francês, fizeram aqui, taraná, e o francês foi superior. Agora é só o francês. Calma. Que quilagem foi usada? Quem é o aluno? Como é o contexto? Não esquece que quando você faz, sei lá, qualquer exercício, todo mundo ali na tarefa trabalha. Entendeu? Então, assim, não dá para... esse é para reto femoral. Não, esse é para o quadríceps. A extensora é para o quadríceps. O reto femoral se beneficia mais, nós já sabemos. Tem um outro estudo recente que avaliou a extensora a 80 graus, 90 graus flexão, 80, de flexão de quadril, a 40 e a 0. O cara fazia tipo a extensora deitado, extensora a 40 graus, extensora tradicional. E a 40 graus foi o melhor cenário para o reto femoral. E se a gente fosse pensar só no alongamento, deitado, né? Imagina o quadril estendido. Você tá vendo? Só que aí entra numa relação comprimento-tensão, às vezes não tão eficiente. Isso. Chegaria, de repente, num alongamento muito grande desse músculo reto femoral. Pode ser. E ele perde um pouco a capacidade dele de produzir força. Pois é. Então, por isso que nem sempre é tão trivial. Por isso que é legal ver a amostra. Por isso que é legal... Porque a galera vê isso daí e agora só quer trabalhar alongado. Calma. É igual trabalhar com o pé um pouquinho mais alto na plataforma do leg, um pouquinho mais baixo, um pouquinho mais alto, maior flexão de quadril, trabalho de glúteo um pouquinho... Beleza, temos isso. Um pouquinho mais baixo, um pouquinho mais de quadril, legal. Mas, cara, para 99% da população, o meio da plataforma resolve. Ninguém vai ficar gigante. Ninguém vai ficar gigante porque bota o pé um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo. Ninguém vai ficar gigante porque agora toma uma dose de whey. O que você vai ficar gigante é a consistência. Gigante, eu digo melhorar, né? Gigante é relativo. Melhorar é a consistência. Treinar com volume adequado, com progressão de carga, com a técnica adequada, com a nutrição adequada, com o descanso, com a modulação do sono e do estresse. Ninguém fala isso. Às vezes o cara é um puta do estressado, cara. Putz, isso mata o cara. Não, isso mata o cara. Mata o cara e dorme mal. É isso que você falou. Cara, né? Eu mesmo passei maus bocados. Nós conversamos agora há pouco. Cara, isso te... Véi, você levanta, parece que você apanhou. Você apanhou. Então, assim, esse manejo, a hipertrofia, vamos dizer assim, cara, é um espectro de vida do cara. Não é só 3 de 10, batata doce, frango e só. E esteroide. Esteroide é um do que os caras falam. Os caras têm mania de pegar bodybuilder e falar também com bomba. Cara, também com bomba, vai lá e toma. Tem um bodybuilder famoso, eu fui até no workshop dele, isso tem uns 20 anos, 15 anos já. Uns 20 anos. Eu tenho 25, eu tenho 5 anos de idade.
Aí, Eu acho que eu vi uma foto sua esses dias aí com ele, com uma assinatura dele. não é ele, não é ele, não é ele, Ah. não é ele. Esse é o Ronnie Coleman, também tive com ele, é um monstro. Essa foto que eu tirei com o Coleman não, né? Eu comprei essa foto dele no workshop dele, tive junto ali. Ele vende tudo, né, cara? Ele Você vende. sabe que eu tive que pagar pra ele tirar uma foto comigo também lá na Alemanha? É, Aí, ó, eu não tava sem, na época acho que nem tinha muito celular, essas coisas. Cara, e esse outro bodybuilder, ele tava numa coletiva, o cara falou assim pra ele, não sei o que, do esteroide, ele falou assim pro cara, pro repórter, falou, faz o seguinte, eu te dou todo o esteroide que você quiser por um ano. Por um ano. Se em um ano você estiver perto do que eu sou, eu te dou $1 milhão. Caramba, eu te dou o esteroide e te dou $1 milhão. Se eu não estiver, você vai se retratar. Agora eu te pergunto se ele aceitou. Claro que não, né? E esse cara era um cara assim, de Olímpia, um cara, não era cururu não, pé de rato. Então assim, o esteroide é um dos recursos para atleta, né, e, enfim. Aqui, ó, meu irmão. Olha lá. Tá vendo? Quem que é? O Coleman Moreno, né? Desculpa. Você vai ter que jogar essa foto aí na tela aí pra vocês verem. O Coleman é o moreno, né? O Coleman é o moreno, cara. Mas você viu o bração ali? Vi. Do branco? Do branco. Do branco, é bodybuilder também, não é? Bodybuilder com o braço tatuado aqui, ó. Parecido comigo essa tatuagem. Cara, o que mais me impressionou foi com o tamanho da mão do Ronnie Coleman, cara. Meu Deus. Parece um pão caseiro. Cara, parece, cara. Véi, e eu que tive com ele depois que ele ganhou o Olímpia, o 8º Olímpia. No tamanho... Depois ele acabou o o Olímpia, original, ele tinha ganho. Agora ele murchou, né, cara? Não, ele era 2 isso aí, ó. Aqui, ó. O quadríceps do cara, ele entrava um dedo assim em cada divisão, assim, dos vastos do reto. Parece comigo. Ele olhava pra mim e falava, cara, você é muito forte. Mentira. E esse aqui? Jay Cutler. Tá vendo? Também tirei foto com ele lá na Alemanha. Inclusive, você vai pra Alemanha com a gente ano que vem? Eu não fui convidado ainda. Você vai convidar então convidando agora, presencialmente aqui para ficar gravado. Tanto você quanto todos os nossos ouvintes notáveis que estão nos ouvindo, lembre-se que a gente vai todo ano para a Alemanha, na FIBO. A gente leva um grupo de brasileiros que não tem, que querem auxílio aí, né, cara? Porque precisa pegar trem, né? Precisa chegar em Frankfurt, precisa pegar trem para Bonn, né? Que é Colônia. A feira acontece lá, mas a gente vai também para Amsterdã e conhece um estúdio boutique lá também, da Ana Mendes. Não sei se conhece a Ana Mendes. Já ouvi falar, mas não a conheço. Enfim, cara, a gente faz um bem legal, assim, a gente faz um tour bem legal. Tá convidado aí. Você que é um dos nossos professores, vou aproveitar esse gancho aqui, cara. Você que é um dos nossos professores nas pós-graduações, qual pós-graduação você está e qual é a sua disciplina? Na de biomecânica você tá, né, cara? Então, cara. Biomecânica e reabilitação, tá comigo. Eu vou precisar de uma cola, então. Tô uma nessa cola? de reabilitação. Não sabe mais, né? O cara quando trabalha muito assim, cara. Mas enfim, o Jorge está na nossa pós-graduação, em algum lugar dessa tela vai aparecer para você um QR Code para você entrar em contato com a nossa equipe, para você saber se a nossa pós-graduação, que eu, professor Zorzi, somos professores, nós integramos o corpo docente. Em algum lugar vai ter um QR Code aí, pega o QR Code e leia agora, que o QR Code vai sair da tela, então aproveita, pega o QR Code e fala com a nossa equipe para saber se estamos com matrículas abertas ou se vai abrir em breve, você já fica na lista de espera, não é verdade? Boa. Cara, e a gente falou de hipertrofia, você falou um detalhe aí, agora eu quero saber coisas que todo mundo pergunta, cara. Por exemplo, calço no tornozelo não, né? Calço no calcanhar. Calço no calcanhar, cara, me fala, pode, não pode, faz bem, não faz bem, qual que é a lógica sobre o calço no agachamento? Exato, existe uma lógica, aí que tá. O que não pode é colocar o calço por colocar. Não, coloca isso aqui que vai ser diferente. Eu gostaria de ser uma formiguinha para ficar ouvindo as coisas que eu vejo acontecer e eu queria ver a explicação, porque às vezes não faz o menor sentido. Eu vou dar um exemplo básico. O calço no calcanhar altera a relação entre tronco e pelve. Ele altera essa relação. O que acontece? Quando você coloca um calço no calcanhar, você desloca o seu centro de massa à frente, certo? A pessoa fica meio em RL assim.
Dessa maneira, ela consegue agachar inclinando menos. Porque a inclinação do tronco serve para contrabalancear. Então a pessoa está aqui, ela inclina, o centro de massa vem descendo, o quadril vai para trás, o joelho vai para frente. Por isso que quando o joelho não vai muito para frente, ela precisa inclinar mais. Então, quando você percebe uma inclinação excessiva, uma falta de inclinação, você tem que observar que alguém não está fazendo o seu trabalho. O calço, colocando logo abaixo dos calcanhares, você altera isso. Você agacha mais ereto. Opa, agachando mais ereto, eu consigo agachar mais profundo, tiltando essa pelve, perdendo essa pelve, né? Vamos dizer assim, perdendo a pelve, não falei errado. Tiltando posteriormente essa pelve de uma forma mais tardia. Então você consegue achar mais profundo, você tem uma maior flexão de joelhos, você tem uma menor porrada que chega, leia-se estresse mecânico para quadris e lombar. Isso de forma lógica, não tem uma evidência que avaliou isso, tipo a do Fry lá do joelho, não temos. Mas faz sentido pensar dessa forma. Nós temos uma maior báscula de pelve quando eu estou sem o calço, que igual eu falei, não tem o tilt anterior. Báscula anterior de pelve, quer dizer. Só que... quando você agacha assim, seu joelho desloca mais à frente. A porrada que chega nele é maior. O calço no calcanhar vai empurrar o joelho para frente. Você tem uma maior flexão, maior projeção, então maior estresse femoropatelar. Cara, eu tô lembrado aqui um artigo de um grupo japonês, um sobrenome Ho, H-O, que identificou exatamente isso, né? Mulheres que usavam salto alto, que nesse caso é um tipo de calço no calcanhar, como mais propensas a desenvolver condropatia ao longo do tempo, depois de muitos anos, já que esse calço no calcanhar, do salto alto nesse caso, ele que inclusive normalmente é maior, né, do que um calço de musculação, né, do manilha, ali normalmente se coloca manilha, um taquinho, né, mas ele proporcionou mais dores no joelho, mais propensão, né, uma associação a desenvolvimento de condropatias no futuro, até porque aumenta a compressão patelofemoral com esse calço. Mas eu acho que o calço é uma estratégia. Eu vou dar o exemplo do rapaz que fez hoje o agachamento ali comigo. Ele é hipomóvel do tornozelo porque ele nasceu assim. O tornozelo dele não vai à frente, é uma questão óssea. Então, se ele fizer sem o calço, ele vai descer pouco, ou vai inclinar muito, ou vai tiltar prematuramente a pelve. Então, nesse caso, olha aí uma estratégia. Jogar um pouco ali, ele consegue descer mais ereto, para ele ser interessante. Aonde eu não acho que é legal? Eu pego, André, você é hipomóvel de tornozelo. Eu avaliei, mas você não tem nenhum bloqueio articular. Sim, você tá hipomóvel por, sei lá, por uma rigidez na cadeia posterior da perna, gastrocnêmio, sólio, etc. E aí eu boto o taco como se fosse uma muleta. Cara, eu posso até usar isso, mas em paralelo eu tenho que fazer um trabalho para melhorar essa mobilidade do tornozelo. Entendeu? Agora, eu quero agachar mais ereto, não quero tomar uma porrada tão grande na região de quadris e coluna. Faz sentido também. Então, entende que é para quem? Uhum. Agora, para o indivíduo normal, que quer aprender a agachar, que quer desenvolver músculo, quer se situar no tempo e espaço, para a senhora que levanta da cama, do vaso sanitário, cara, ela não vai ter calço no dia a dia. Então, eu vejo pouca aplicabilidade nesse sentido. Agora, que o taco pode ser uma estratégia, se bem utilizado, pode. E você gosta da aplicação da mobilidade pré-exercício ou em dias separados ou pós o treinamento completo? Eu sou a favor da aplicação da mobilidade quando necessário. Eu vejo gente fazendo mobilidade então, lá... Mas aí nesse caso, pré-exercício ou... Pré-exercício. Que você aumenta a excursão angular para a tarefa. Eu gosto dessa ideia também. Você faz ali, você trabalha a mobilidade agora do tornozelo, visivelmente e estatisticamente também você observa diferenças significativas de um pré e pós trabalho de mobilidade. E aí, mas você tem que imediatamente fazer o exercício. Não é assim, trabalho mobilidade de tornozelo agora no início do treino e bora treinar supino. Né? E daí fazer o agachamento só lá no final. Não, eu busco já de uma maneira quase imediata fazer o exercício na sequência. O pior é quando eu vejo a pessoa fazendo mobilidade de quadril, assim, mas os negócios, cara, as pessoas estão quase virando no avesso lá, cara. É nítido que não precisa de mobilidade. Ah, com certeza. Mas tem gente que se sente bem fazendo, tá ok, mas tem gente que já é hipermóvel. Entende assim que eu acho que você tem que causa e efeito, sabe? Então você tem que buscar solucionar um problema. Na verdade, na nossa carreira nós somos o quê? Solucionadores de problemas. Se o problema pro cara é ter um bíceps pequeno,
e você aumenta a área de secção transversa de bíceps, você resolveu o problema dele. Se o problema dele é não conseguir levantar de um vaso sanitário, você resolveu. Se o problema era uma sarcopenia e você melhorou essa condição através da força, do treino de força, né? Você resolveu. Então é resolver problema. E falando em hipertrofia de membros superiores, supinão, sempre a barra tem que bater no peito, senão não vale a repetição? Como é que é? No desporto, sim, né? No desporto é certo. No LPO, sim. No desporto, sim. E aí, no dia a dia? Não, eu acho que varia muito também da condição do indivíduo. Tem pessoas que não têm a mobilidade suficiente para abduzir horizontalmente a ponto dessa barra tocar no peito. Tem gente que não tem a flexibilização suficiente de peitoral maior e menor para que isso chegue de uma forma segura. Então, assim, eu gosto de trabalhar a maior amplitude possível desde que o cliente suporte aquilo. Qual a máxima amplitude? A máxima que ele conseguir fazer sem compensar. Né, sem sentir que a clínica dele tem que ser soberana ali. Na hora ele não pode sentir Você faz o supino e você está sentindo desconforto no ombro, seu foco interno nos músculos agonistas vai para onde? Vai para nada. Então eu vejo que a amplitude também é sujeito dependente. É sujeito dependente. Então eu gosto da maior amplitude possível, desde que o sujeito tolere aquela máxima amplitude possível para ele. Não é porque você faz uma super amplitude que eu necessariamente terei que fazer ou conseguirei fazer. Então tem que avaliar também. Por isso que não tem ângulo cabalístico de nada. Eu considero ali no supino, se você pegar um bastão simplesmente e trouxer até o seu peito, se você é capaz de trazer um bastão, um cabo de vassoura, até o seu peito por sua própria mobilidade, nesse caso, né, habilidade neuromuscular, articular de trazer um bastão até o seu peito, obviamente você está bem apto a fazer um supino encostando a barra no peito, né? Mas agora aquele cara que pega um bastão, cara, e ele mal aproxima, o bastão fica 3, 4 dedos do peito, sem essa capacidade de, né, levar esses cotovelos para trás, colocar 20, 30 quilos de cada lado na barra e pedir para ele fazer um supino é quase um crime para a articulação do ombro, né? Porque, cara, eu não tenho habilidade né, eu trago... A minha habilidade neural, muscular, é de trazer um bastão até aqui. Aí eu empurro... obviamente, normalmente vai acontecer adaptações e modificações, né, articulares ali para você conseguir fazer adaptações mesmo para você conseguir executar esse movimento. Aí eu começo a ver mais risco do que benefício. Então, você mesmo disse, né? Se a pessoa tem a habilidade para aquilo, né? Se a pessoa consegue fazer de uma forma natural. Então, você sabe que um dos estudos que eu falo em aula, ele elencou vários fatores que podem ser atribuídos à lesão no treino de força em powerlifters. Powerlifter, para quem não sabe, levantamento terra, agachamento supino. E ele vai elencando ali o que machucou mais os caras do supino, o que machucou mais os caras do deadlift, do terra, né? Ou do agachamento, foi elencando ali. E não é por ordem, tá? Mas o que ele elencou que lesiona, um dos itens é alta amplitude. Outro item que foi elencado, altas sobrecargas. Vai ser eu lembro todos, né? Outro item que foi elencado pelos autores, não por eles. Técnica inadequada. Outro item é recuperação inadequada entre as sessões. Então, olha a importância que nós temos aí do descanso também, né? Não é só a porrada. Nós precisamos de um tempo aí para. Então, eu acho que tudo isso enche o pote quando você pensa em lesão, né? Uhum. E você falou que você teve uma lesão aí nas suas costas, né? Romboides? Foi lutando? Jiu-jitsu? Cara, não foi lutando, cara. Eu vim num ritmo muito forte de treino. Não só o Gil, mas a musculação e o boxe também estava muito forte. E passei por um estresse muito grande também. E eu acordei num belo domingo, meio com dor, e dali foi ladeira abaixo. Foram 30 dias lascado. Tomei 2 injeções. Caramba, desse nível. Massagem, acupuntura, ventosa. Cara, manipulações de todo jeito. Foi até que cedeu. Mas talvez tenha sido pelo excesso. Mas posso falar? Eu faço isso há muito tempo já. Para mim foi estresse.
Uhum. O estresse é um veneno, né, cara? Uhum. Não sei se eu dormir apertando, eu durmo com uma plaquinha, né? Não sei se eu dormir apertando e tal, mas... Cara, sabe uma coisa que eu ganhei agora? Acabei de ganhar aí, chegou essa semana. Na verdade, o que chegou essa semana foi um kitzinho para eu medir os anéis. Sabe um Smart Ring? Sabe esse anel Sim. inteligente, né? Como se fosse um relógio. Só tem alguém chamando aí a gente. Aqui é o telefone. Chegou o iFood. Chegou o iFood, a pizza que a gente pediu. Chegou agora um kit para você colocar no seu dedo e você saber o tamanho, né? Ele vem um kitzinho de plástico assim que você mede e aí a partir dessa medida você pede, né? O que eu ganhei foi um da Ultra Human, né? Ou Ultra Humano, né? E aí agora eu vi que meu número lá é o 9, eu pedi para eles, né? Então tá chegando. E esse tipo de acessório, ele tem sido um pouco diferente do relógio, principalmente assim, ó, porque eu particularmente eu não gosto de dormir de relógio, me atrapalha. Você dorme? Não, Também odeio. Só que eu não tenho smartwatch, eu tenho só relógio que normal. mostra horas. Porque o relógio tipo o celular que antigamente só fazia só falta falar, né? tijolão hoje em dia. Isso. Você sabe por que eu não tenho esse relógio? Por quê? Porque eu vou ficar assim, ó. Mas tira todas as mas pra tirar todas eu fico com esse, velho. É verdade, né? Tá certo. Então assim, eu acho massa. Mas então pra você, cara, é que tem que assim, eu não uso anéis, né, olha. Mas eu nem consigo, meus dedos estão quebrados. Esse é um problema. Mas, cara, pode ser que seja uma solução, porque o anel ele não tem nenhuma outra função a não ser... Mas o que ele mensura esses anéis? Então, ele controla a sua temperatura corporal, por exemplo, o dia inteiro. Então, só com isso, ele já consegue ter... imagina só que você está medindo a sua temperatura durante todos os dias e durante meses. Obviamente que ele vai conseguir identificar uma alteração desse padrão. E, por exemplo, uma alteração desse padrão normalmente está relacionada a algum tipo de doença. Tipo uma febre, entendeu? Então, ele começa, por você utilizar ele mais do que um relógio, então, dormir é uma coisa que eu quero utilizar para dormir, para medir esses detalhes. Mas ele mensura o quê? Sono, batimento? Isso, sono, batimento, temperatura, várias outras coisas. Eu ainda não recebi o meu, mas é engraçado porque... Mas é grandão porque ele vai precisar de uma bateria. Cara, não, ele é um pouquinho mais grosso que uma aliança. Ele é mais grossinho, assim, ele é um anel um pouquinho mais grosso. Um anel de hippie. Tipo isso. Aquele que é de coco. Isso. Eu vou te mostrar umas fotos aqui. É mais ou menos isso. Super gêmeos. É tipo isso. Ele não é uma coisa assim, né? É até bom as pessoas conhecerem, porque senão elas vão ver meu anelzinho de coco aí e vai falar, o André virou hippie, né, cara? Virou hipongo. Mas não, é tecnologia mesmo. Vai nessa linha do biohacking, né? O biohacking, né? Que o futuro, né? Parece que esse... E você sabe o que é legal? Ele começa a te dar algumas informações do tipo... De acordo com o que você passou ontem, a sua movimentação de ontem, o como você dormiu hoje, a classificação do sono, porque daí ele vai medindo o sono, assim como o smartwatch também. O problema do smartwatch é que nem sempre as pessoas dormem, e o problema do smartwatch também é a bateria. Porque, né, por exemplo, esse meu ele dura 2 dias. Então eu sempre tenho que ficar carregando ele, normalmente eu carrego durante a noite. Aí também não consigo medir o meu sono. Mas enfim, com esses dados que ele vai te dando, ele começa a te dar uma pontuação até de assim, cara, a sua pontuação, claro que a gente tem que pensar que, né, subjetiva ali nesse caso, é de X, que é o que? O como você dormiu, o quanto você está ativo, o quanto o seu batimento, se você está conseguindo manter ele estável ou só acelera ele durante o exercício, ele te dá um nível de recuperação, como legal. Se você tivesse assim, cara, hoje você está bem recuperado, hoje você pode treinar mais forte. E o que eu acho legal é o sono. Se você registrar no aplicativo todas as horas que você está tomando café, por exemplo, agora há pouco a gente tomou um cafezinho, né? Depois do almoço. Ele também começa a te sugerir, daí você vai lá e toma um café às 6 horas da tarde, por exemplo, e você registra. E ele começa a verificar a relação entre o café que você está tomando e o seu sono daquela noite. Ó, tomei 3 cafés hoje, ele avalia como é que está o sono. Agora tomei um café 9 horas da noite, ele avalia como é que está o sono. E aí com esses dados ele passa a te sugerir, ele passa a falar assim, ó, prefira tomar café antes das X horas, porque ele percebe que antes das X horas não te influencia o sono, mas depois de tal horário ele começa a te influenciar. Legal, né, cara? Louco. Ele é tecnologia, né? A nossa área tá... A nossa área não, né? A área fitness, a área de saúde evolui muito, né?
E o wearable, se a gente for pensar na tendência do American College também, 2024, 2023, sempre está lá em cima, Sempre né? subindo. Que são essas tecnologias vestíveis, Sim. né? Legal. O smartwatch, essas. Você não gosta de nenhuma dessas? Cara, relógio eu já não uso pelas razões que eu já te disse, né? Eu não gosto. Eu tenho um amigo que falou, cara, você fica assim, ó. E o meu celular já me. Eu desabilito o grupo, o Instagram eu vejo só quando eu entro. Senão você não vive, né, cara? Ainda mais gente que tem bastante seguidor, bastante demanda, bastante negócios durante o dia. Então é por isso até assim que eu não. Mas, cara, é uma mão na roda, né? Então esse anel é algo que de repente pode funcionar. Analisar, né? Vamos conhecer aí. Agora eu vou passar nos próximos dias e meses, vou passar para vocês um pouco um feedback sobre isso aí. Cara, conta pra gente agora um pouco então essa tua experiência na luta, porque a gente foi falando aqui, você foi falando da katana, como é que chama? Estrela aí? Shuriken. Eu não posso falar estrela, né? Estrelinha Pega ela, ninja. põe aí, ó. Estrela ninja. Eu vou pegar, vou derrubar. Pega, não, pode pegar. Tem duas, qualquer coisa a gente substitui. Nossa, é afiado, hein, mano? Cara, ali, ó. Tem afiando machado e afiando shuriken. É isso. A partir de agora você vai falar, então, vamos afiar shuriken. Você já foi até pro Japão? Eu fui, cara. Mas em busca desses... Não, eu fui em busca do Corinthians mesmo. eu esperava tudo, cara, que você ia falar agora que eu fui atrás dos ensinamentos do meu eu do inferior. judô. Tira casaco, põe casaco. Isso, eu fui assistir o jogo do Corinthians mesmo. Mas assim, eu falei depois, ficamos campeões e tal, coisa que o Palmeiras Cara, não é. Não tô sabendo dessa história aí, não sei do que você tá dizendo. Mas, cara, brincadeiras à parte, eu falei, se desse tudo errado, o Japão é a viagem que todo mundo deve fazer. O Japão é fantástico, cara. Para que lugar você foi? Eu fui em Tóquio, eu fui em Yokohama, Toyota e Kyoto, que eu lembro assim. Fomos em um monte de lugar que eu não sei o nome também. Micro vilarejos. Mas Kyoto... Cara, aquela cidadezinha do desenho animado, assim, que o cara carrega o outro na carriolinha, aqueles templos, assim, Eu fui num templo, eu vou contar uma história, eu fui num templo lá, frio pra arrancar a tampa do Batman, né, velho? Lá em Kyoto. Kyoto. E é um templo lá dos samurais, do imperador, não vou lembrar agora. Chegou lá, taraná, você paga, não lembro se pagava. Tal, entra, você tem que tirar o sapato, aquela história. Eu entrei nesse templo, cara, é um lugar extremamente silencioso, assim, é um animal, né, cara? É um animal, não tem o que falar. E eu andando lá dentro, assim, escutando o passarinho cantar. E, de repente o passarinho parava e o passarinho cantava. Aí tinha um guia, tipo, uns 10 metros assim, a gente tava sozinho, né, meu? Corinthians ali andando, vendo, curtindo. Aí... Não tava levando nada embora. Não tava. Tá. Eu sou corintiano, mas tenho todos os dentes. Pode olhar aqui. Enfim. E aí, cara, esse guia tava lá explicando, aqui ficava o imperador, e eu fiquei chupinha, ele tava falando inglês, então pra mim tava... Aí chegou uma hora e o passarinho, e olhando, cara, não tinha como ter um passarinho, era um negócio... Passarinho, eu falei, deve ter ninho, né, cara? Beleza. E é lá e tudo muito arborizado, a arvorinha cortadinha, cara, é zoeira, o bagulho é zoeira. Até que ele explicou. O alarme dos caras, eles não tinham alarme. Quando você andava, as madeiras foram sobrepostas e colocadas de um jeito que o atrito e a fricção entre elas rangia, que parecia um passarinho. O invasor não percebia que era um alarme, mas o imperador e os guardas percebiam. Caramba. Isso estamos falando há quantos mil anos atrás, velho, que subiram aquele troço. Doideira. Era passarinho cantando, cara. Não era nheque-nheque, não. Então, assim, o Japão é um negócio maravilhoso. Isso é só uma história de muitas, né? Que vai muito além do futebol, que eu gosto de brincar. Você foi naqueles... Como é que chama lá? No tomar banho lá, de banheira? Você tá ligado? O furô? Costume? Não, que o furô, cara. Não, o furô. Eles têm lá um banho de banheira que só entra homens e tal. Não. Não, você não foi nisso aí? Não, André. Eu acho que tá esquisito isso aí.
Cara, não, mas é verdade, Um é que eu banho não de sei o banheiro nome. que só Eu vou entra procurar homens, aqui. Não, todos cara, nus. é um banho. Acho que não. A tradição deles é tomar Acho que banho. nem irei. Aí eles vão lá e tomam banho. Só que, por exemplo, homens tatuados, você tem tatuagem? Não tenho. Não tem? Nenhuma. Em Ferrari não Em Ferrari usa, não põe adesivo. não põe adesivo. Não, eles têm o costume, cara, de fazer isso. É o costume do japonês, assim. Só que eu esqueci o nome. É um cara. costume Pô, esquisito, podia, hein? Alguém podia me lembrar aí, né, cara? Vocês nunca foram? O quê? Águas termais? Normalmente Não, as fontes termais. É o que Isso aí, toma banho de diretor já caneca, foi, toma tá banho de vendo? canequinha? Mais ou menos. Mas só entra um homem e tal, e aí tem que estar nuzinho. O que Pelado. você acha? Peladinho. Que eu não vou. Não fui, não não curtiu? vou e não vou. Não irei. Mas aí eu fico imaginando agora você com a torcida corintiana entrando num lugar desse. Respeitoso. Não, mas a gente tava num grupo menor, assim. Tinha muito corintiano lá, acho que tinha mais de 30 mil, né? Mas nós fomos um grupo... Tem mais de 30 mil corintianos? Milhões. Na verdade, cara, todo mundo ali curtiu demais ali. Curtiu demais. E esses negócios, a cultura dos caras é algo... Você pode estar andando na rua, assim, ó, ninguém na rua. 2 da manhã a gente ia lá, às vezes ia tomar uma cerveja, dar um rolê. Ninguém na rua, assim, frio, muito frio. Você entrava numa vielinha, assim, cara, escura, cara. Você viu um negócio aceso lá, era uma vending machine, assim, impecável, assim, com todos os... O que você quisesse ali, ele saía. Legal. Preservado. É uma educação do povo. Eu não conheço a Ásia. Você conhece a Europa bem também? Bem, não. Conheço Istambul. Istambul só? Só porque quando eu fui para o Japão, eu fiquei lá. Ah, tá. Tanto na ida quanto na volta. Então eu conheci lá, mas... Então tá aí mais uma vez o motivo do porquê você deve estar conosco na Alemanha no ano que vem. Eu acho que vale a pena, cara. Olha, interessante. Bora. Mas não vai ter banho na canequinha? Não, porque lá é Alemanha, né, cara? Diferente, é diferente. Canequinha, eu prefiro a caneca de Prosit, de chopp. Né? Isso, aí sim. Aí sim, canecona, você né? me convida pra barca errada, André? Canecona. Porra, Canecona de 1 litro? Pode ser. 1 litro, de repente, esquenta, né? Um pouquinho menor. Não, mas tá frio, né, cara? Fica com a mão pra bem fora frio. do bar. Não, o bar já tá do lado de fora já, cara. Fica tranquilo lá no calçadão lá. Cara, inclusive sextou, né? Hoje. Pô, sextou, mas eu tô tão devagar, cara, de sextar. Porra, eu tô. Tô bebendo pouco, tô comendo certo, nem me reconheço mais. Vou te levar, vamos sair daqui, vamos levar ele aqui. O que você acha, diretor? Levamos o Zorzi pro mau caminho agora? É vinho ou cerveja que você prefere? Cara, eu prefiro vinho, viu? Vinho? Mas, puto, meu... Será que vai dar tempo? Sempre dá, né, cara? Vou... No máximo ali, você vai na sala VIP ali no aeroporto ali. Aí é bom. Aí já era. Fantástico. Zerou o vinho que tá lá. Vai dar prejuízo. E a nossa área... Há quem diga que a nossa área não... entre aspas, é pobre, né? Entre aspas, não dá dinheiro. Entre aspas, não... Sei lá, fica fechada ali, entre aspas. Enquanto alguns ficarem falando isso, os poucos outros que não acreditam nisso são aqueles que estão se dando muito bem, né? Fala aí. Você continua atendendo com personal? Sim. Segunda a quinta. Quantos alunos você tem? Eu tenho hoje 11 alunos. Bastante, cara. 11 alunos. Você tem tudo na mesma academia? Só numa academia da cidade que eu moro, em Jundiaí, academia do Clube Jundiaiense, uma academia que eu gosto bastante. Vivo mais lá que em casa. Na verdade, eu moro lá e passo em casa. E atendo lá de segunda a quinta, de sexta eu não tenho alunos, porque normalmente eu viajo. Igual hoje, né? Mas, quando eu não viajo, minha sexta é mais light. Então eu uso pra... Só que a gente precisa ir no banco, precisa ir no um monte de lugar que eu uso pra fazer sexta-feira. Então, eu atendo o personal, gosto. Então, é uma outra fonte de renda e é algo que também me dá prazer. Como eu digo, eu não faço nada que tire a minha paz. Tudo aquilo que custa a tua paz é caro, velho. Pode ser uma namorada, pode ser o marido de alguém aí, pode ser qualquer coisa, um trabalho. Esses teus alunos te dão tranquilidade. Você tá com eles há quanto tempo já? Você tá aceitando mais alunos? Quando eu tenho vaga, eu entrevisto. Eu não trabalho com qualquer um. Qualquer um, eu digo assim. Qual que é o perfil, então, desses seus alunos? O perfil, eu tenho um perfil meio variado, mas eu atendo muito lesão, dores, lesões e qualidade de vida no geral. E tenho sempre alguns que querem também a estética. Eu tenho aluno que está comigo há 10 anos. Então, assim, você cria um vínculo tão legal, né, cara? A pessoa vai virando um membro da família. Assim, quem é personal sabe como é.
os notáveis aí sabem Com como certeza. é. Então, assim, eu também... Por isso que eu falo com muita tranquilidade quando eu vou dar uma aula, por mais embasado que eu esteja, eu tenho meu pezinho lá direto na prática, cara. Não só treinando, que é o que eu falo sempre, né? Consumir o peixe que você vende. Não adianta eu ter uma peixaria e comer na sua, velho. Eu tenho que fazer o que eu acredito. Mas eu também tenho um pé ali na prática, né? A prática de atuar como personal. Então eu sei como é, eu sei como é o migué do aluno, eu sei como é o aluno, aquele aluno que quer ir, você tem que frear, o aluno que não quer ir, que tem medo, que você tem que empurrar. Então isso também me dá muita vivência para ajudar as pessoas. Porque eu sei que esses caras que estão começando, ou nem quem não está começando, sempre nós temos algo a aprender. Eu tenho a aprender com todo mundo também. Até com quem está começando, quanto com os mais experientes. São coisas que a gente se ajuda. O que você faz com tal coisa, você faz com tal coisa. Então isso eu acho interessante. Mas eu gosto muito dessa atuação, assim. E a nossa área é muito rica. Rica do seu ponto de vista humano. Chegou o iFood. Chegou de volta, hein? Chegou. E é muito rica quando a gente diz na questão financeira. Porque nós lidamos... O serviço personal trainer é um serviço premium. Não adianta dizer que não. Claro que tem locais que você cobra mais ou menos, mas é um serviço premium, né? Uhum. Então, nós lidamos com... E assim, por você ser um professor já tão conhecido, né? E sem dúvida nenhuma realizar um trabalho com personal de excelência, dentro desse espaço que você atende, tem limite de valores? Cada um cobra o que quer? Não, nós temos taxa, né? Paga taxa. Paga taxa, é taxa mais a taxa de aluno e você Uhum. pode atender quanto você quiser. E você consegue cobrar bem hoje. É que nem eu tô falando sempre, porque eu vejo assim, cara, vocês enquanto professores, assim, tão renomados e ainda atendendo algumas pessoas, cara, pra mim, assim, os caras têm que ganhar bem, cara. Senão, né, pra fazer valer a pena aquilo ali também. Não só pelo tempo de estudo, mestrado, doutorado, livro, como você tá falando, mas pelo tempo que você tá ali, né, cara? Porque tempo é o bem mais precioso que a gente tem, a gente não consegue comprar. Então você tá ali se dedicando àquela 1 hora ou 50 minutos que seja junto com o seu aluno. Cara, eu penso assim, o profissional de educação física tem que ganhar bem, cara. Você não pode ganhar mal. Porque você muda vidas, você salva vidas. E vidas mesmo. Se eu salvei a sua vida, muitas vezes eu posso salvar a vida da sua mulher, do seu filho junto. Se eu consigo fazer você diminuir o seu índice de dor, vamos dizer assim. Se eu consigo fazer você andar melhor, trabalhar melhor, você ganha mais, você vive melhor, você melhora a vida de muita gente ao seu redor. Então a gente tem que ganhar bem. E a gente não pode dar desconto. O desconto, sabe o que é a definição de desconto? A mais legal que eu já ouvi? Não. Desconto é uma multa que você se auto-aplica porque você não conseguiu fazer o seu cliente perceber o valor que você tem. Uhum. Cara, é boa essa, hein? Eu não dou desconto. Eu falo, se dá desconto, eu falei, tem dois tipos de profissionais. Tem um que dão desconto, tem uns que dão resultado. Eu tô no time 2. Ah, mas faz mais barato. Sempre vai ter. Não tem problema, é do jogo. Cara, você sabe que a gente faz pesquisa com vários, né? Quando a gente vai fazer um lançamento de algum produto, a gente pesquisa entre todos os nossos alunos e eles respondem pra gente quando a gente pergunta em renda mensal. Você sabe mais ou menos quanto que o profissional de educação física, na média, ele ganha? Não. Cara, 85% dos profissionais de educação física ganham até 5 mil reais. Até 5 mil. Nossa. De 85 para 98 é até 10 mil. E 2% é acima de 10 mil reais. Então, cara, a gente sabe que é um salário bom, mas ao mesmo tempo eu acredito que a gente precisa de mais profissionais nesses 2%. Eu fico indignado com esses salários. Sabe por quê? Fala pra mim um remédio, que você tome, utilize, que você possa ingerir, que vai te dar a capacidade de viver mais tempo, do ponto de vista biológico, como se tivesse menos idade, quer dizer, mais tempo cronológico, menos idade, do ponto de vista biológico, fazendo mais coisas,
melhorando a capacidade cognitiva, melhorando a capacidade social. Um medicamento. Não existe. Né? Fala para mim uma intervenção, seja ela qual for, psiquiátrica, do seu ponto de vista de psicólogo, tratamentos, terapias que fazem isso. Mas não fazem. Estou dizendo que não são importantes terapias medicamentosas? Lógico que não. E a psicologia? Pra caramba. Faço terapia, amo. E indico. Mas o exercício é algo que ninguém consegue falar mal. Não existe, né? Nós temos o ouro nas mãos. Como é que você vai ganhar mal? Não, e só quando o cara é retardado. Porque às vezes o cara é retardado, o cara não sabe prescrever, o cara não estuda, o cara faz cagada. É retardado. Ele piora a vida do cara. Você não tem nada, vem treinar comigo, eu te dou uma lesão porque eu não sei o fenômeno, eu não estudo, eu não filmo o Machado. Beleza, você é um irresponsável, tá? Você que faz isso é um irresponsável. Mas o cara que se especializa, que tá aqui com a gente, que aprende todo dia um pouco. Eu falo assim, eu aprendo com todo mundo, velho. Com o pica das galáxias e com o retardado. Porque com o retardado eu falo, nossa, nunca vou ser assim. Você aprendeu. O cara faz uma cagada, você fala, meu, eu tô falando cagada, pode falar cagada. Tô falando. Você pode falar o que você quiser aqui, cara. Então, assim... E é perfeito, né? Aprender com a cagada dos outros é melhor ainda, né? Você não precisa fazer a mesma cagada. Exato, eu não preciso errar o que a pessoa errou. E aí, cara, nós temos na mão o ouro. Como é que você vai ganhar mal? É igual você ser dono de uma mina de ouro e ganhar menos que o garimpeiro. Uhum. Que tem a sua importância, o garimpeiro. Mas você é o dono da mina de ouro. É isso, né? Nós, enquanto profissionais de educação física, somos donos da mina de ouro, né? É isso. Da juventude. Cara, que é o que todo mundo busca. Cara, sem dor, viver bem, sem dor, já com disposição e tudo mais. Né? Quanto mais músculo, o músculo vai muito além do bumbum na nuca, do bíceps, do percentual de gordura abaixo que a pessoa queira ter. O exercício, ele é a chave para você viver mais e melhor. E se você cai numa UTI, numa zona de intensiva, você tem um acidente, seja o que for, uma doença, quanto mais músculo você chega nessa condição, maiores são suas chances, independente do que aconteça. Cara, isso é verdade, né? E quem já passou por isso, ou teve parente que já sofreu um acidente, né, e teve que ficar algum tempo na UTI, sabe disso, 2 semanas o cara na UTI, ele definha. Exatamente. Ele definha. Só que imagina um cara que já é definhado. E se quando você quebra um braço, quebra uma perna e você engessa? Pensa. Cara, você atrofia de um jeito assim muito rápido. Uhum. Então músculo é vida, músculo. E eu não tô falando só do poder de deambulação, de andar, de levantar. Cara, tem toda uma questão metabólica envolvida. Nós sabemos hoje que o mundo está afundando nas doenças cardiometabólicas. Problemas pós-pandemia já era ruim, o aspecto mental do mundo. Pós-pandemia, cara... Piorou, hein? Não, foi pro saco. Você melhora um monte de coisa. Nós temos farmácias endógenas, opioides endógenos, que nos ajudam a modular a dor. Pelo exercício. A modular dor crônica, a modular e melhorar questões inerentes à depressão. Sabe-se hoje que não existe fuga da depressão sem exercício físico. Faz parte do tratamento. Não é o único, mas faz parte do tratamento. Cara, show de bola, hein? Com essa lição aí para todos nós, pra gente relembrar de tudo isso, que antes de mais nada a gente é profissional da saúde. Uma lição pra gente ouvir, repensar, entender a nossa importância, valorizar o nosso trabalho com muito, estudar muito, que a gente não tá falando, né? A gente tá falando com pessoas que têm famílias, enfim, né? Que buscam saúde, buscam bem-estar, e a gente precisa ser valorizado por isso. Aproveitando esse gancho aí, fazer um último convite para todos vocês participarem das nossas pós-graduações. Eu, o professor Jorge, somos professores, por exemplo, da pós-graduação em biomecânica, reabilitação, musculação e reabilitação musculoesquelética. Fica o nosso convite para você. Na tela vai ter algum QR Code para você copiar e entrar em contato com a nossa equipe, ou nos links da descrição também, sempre tem também para você entrar em contato com a nossa equipe. Zorzi, muito obrigado, cara. Cara, fala o seu Instagram pra gente, novamente. @Gustavo Zorzi, tudo junto. Zorzi, Z-O-R-Z-I, Zorzi. Perfeitamente. Cara, e bora, agora sextou, agora sextou de verdade. Vamos encerrar aqui e vamos aí fazer o que você falou, tomar um vinho,
comer uma carne ali em casa, pode ser? Pode, Fechado, lógico. então chega, trabalho para depois. A gente trabalha depois. Trabalho. Jorge, muito obrigado, cara. Obrigado mais uma vez aí, parceiro de Obrigado você. muitos anos, né? A gente já se encontra e se conversa e sai para jantar, enfim. O mais legal é que nós falamos sobre as mesmas coisas, temos o mesmo, não as mesmas incumbências, que você tem incumbências diferentes, mas a gente está na mesma área. E a gente se respeita, não concorda com tudo um com o outro, se respeita, se gosta e trabalha junto para alavancar. Então, que fique essa mensagem para a galera, que não é porque você discorda de alguém que você tem que ser inimigo. Então, não é porque você tem uma visão diferente, seja de quem for, que você tem que jogar contra. É respeitar e ter ética. Cuidado com esse tipo de profissional que semeia a discórdia. Né? O seu plantio vai gerar uma colheita. Não entra nessa. Não entrar nessa não é só não fazer, é não dar ibope para tal. Uhum. Porque na nossa vida, cara, é o que você falou aí, o tempo é tudo. Morrer não é nada, cara. Morrer todo mundo vai. Por que eu vou me preocupar? Claro que eu tento morrer de forma mais distante possível. Mas é muito triste quando a pessoa pensa em não morrer, mas na verdade ela nem viveu. E quando você trabalha com coração, cara, claro que tem o perrengue, né? Todo trabalho tem perrengue, mas quando você ama o que faz, você meio que tá sempre de férias. Não é um fardo para você ir trabalhar. Claro, acordar cedo não é fácil, ficar lá, academia, taraná, viajar, que eu viajo pra caramba, às vezes. Mas até quando eu tenho que ficar com meu filho e às vezes não posso, em função do trabalho, meu coração ele fica cheio de alegria porque eu sei que eu tô fazendo uma missão muito nobre. O exercício é nobre. A gente salva e melhora vidas. A gente tem que ser valorizado por isso. Só que se a gente mesmo não se valorizar, não adianta. E como que a gente se valoriza? Estudando, cara. Sendo ético, respeitando e melhorando a vida das pessoas. Aí, cara, o dinheiro corre atrás de você. Top, hein? Acho que é isso. Caramba. Mais uma lição aí pra todos nós, notáveis. Eu tô muito obrigado. coach hoje, não você, tô? Não, cara, você tá um cara assim, um cara que valoriza a nossa profissão, né? Não é verdade? É lógico, eu acho que esse é o principal. Um cara que valoriza a nossa profissão, que entende a nossa importância, eu acho, né? E que passa uma mensagem real, né? Eu acho que pro profissional de educação física ele precisa desse tipo de mensagem para entender a nossa importância, né? E a gente tá no mesmo caminho, né? A gente fala sobre áreas, como você falou, biomecânica, mas a gente sempre deixa essa mensagem do tipo, cara, acredita, né? Acredita que realmente você tem um retorno sobre esse teu investimento de tempo, de dinheiro, às vezes em curso e tudo mais. Então vale a pena se especializar assim como a gente fez e hoje a gente está colhendo frutos disso. Jorge, obrigado mais uma vez. Obrigado a você. Cara, Notáveis, muito obrigado por mais esse episódio do Notável Cast. Eu espero chamar o Jorge mais uma vez aí pra gente falar sobre outros tipos de assuntos e em outro momento aí no Notável Cast. Maior prazer. Convidado? Chamou, vem, hein? Fechado, então. O problema é esse, chamou, vem. Então fechou. Então é agora, semana que vem. Um abraço, Valeu? obrigado. Um abraço a todos e até o próximo episódio. É nóis.